Temos, nesse momento, a sessão da palestra magna com a presença da doutora Júlia Paranhos como moderadora, que apresentará a palestrante, doutora Ellen Toll. Perguntas poderão ser formuladas pelo chat e serão respondidas ao final da palestra, na sessão de debate. Passo a palavra à moderadora desta mesa, doutora Júlia Paranhos, professora associada, coordenadora do Grupo de Economia da Inovação do Instituto de Economia da UFRJ e membro da Associação Brasileira de Economia Industrial e Inovação, que fará a apresentação da palestra internacional. Doutora Ellen Toll. Obrigada, Alexandre. Bom dia. Eu vou falar em inglês para apresentar a Ellen, para ela poder nos acompanhar. Good morning. Our speaker today is Dr. Ellen Toll. She's the Director of Medicine's Law and Policy, a group of legal and policy experts offering advice to international organizations and governments. She is the founder and former executive director of the Medicine's Patent Pool. She is a Global Health Law Fellow at the Law Faculty of University of Groningen. She has a master's degree in law from the University of Amsterdam and a PhD from the University of Groningen. She has published widely and is the author of several books. In 2017, she received the Prix Prescrit for her latest book, Private Patents and Public Health, Changing Intellectual Property Rules for Public Health. In 2020, she was appointed Officer of the Order of Orani Nassau, a royal award given in recognition of her work on access to medicines. Ellen will make a 40-minute presentation about the European developments with regards to pharmaceutical monopolies and the challenge this poses. After that, we'll have about 30 minutes to ask questions for Ellen. Please use the chat to send your questions. I would like to thank Ellen to be here with us today. Ellen, the floor is yours. Obrigada, Julia. Bom dia. Thank you very much. It is lovely to be with you, although I cannot stress enough how much more I would enjoy to actually physically be with you in Brazil, which is a country I absolutely adore, and my husband and I regularly try to spend actually as much time as we can. But this year, for obvious reasons, we meet on Zoom and not in Rio de Janeiro. I have prepared a few slides which I will share with you. Let me try to Can you see the slides? Yes. Yeah? Yes, now it's, Okay. You see the slideshow, or do you see the two slides on the screen? the slideshow. The slideshow. Okay, good. Excellent. I was asked to speak to you about the rise of levels of intellectual property protection in Europe, the European experience. And I will do that at the using this overview, because if you look at pharmaceutical intellectual property protection in a way in Europe and in some other countries also, that comes to you through various legal means. There is the patent framework that comes through the laws that regulate the intellectual property, in particular the Patents Act, and then there are various types of exclusivity that actually derive from the medicines legislation. Tipos de exclusividade que de fato são provenientes da legislação para medicamentos. Vocês estão familiarizados com as patentes, então isso está representado aqui nessa caixa em amarelo,
que representa 20 anos, é o prazo de 20 anos desde o estabelecimento do acordo TRIPS. É claro que é mandatório para todos da OMC. E como vocês sabem, uma patente é o direito de excluir outros da sua invenção. O pensamento por trás do sistema de patente é que incentiva a inovação. E é por isso que nós temos um sistema de patentes. Os direitos são concedidos no âmbito nacional, às vezes autoridades regionais, por um mínimo de 20 anos, como eu falei, e as patentes são nacionais, as internacionais, há outras regulações internacionais, mas as patentes são nacionais e eu vou enfatizar isso porque isso tem consequências, principalmente na União Europeia. Então, a lei de patente tem interesses públicos, salvaguardas e está idealizada para fornecer benefícios para a sociedade como um todo, não somente para os detentores. Então, os governos também podem intervir se os benefícios não acontecerem ou se os benefícios acontecerem, mas se a sociedade não pode usufruir. Então, obrigatório quer dizer que outros teriam uso de usar inovação. Então, a União Europeia também, ela tem um sistema complementar, não é uma extensão de patente per se, mas oferece até 5 anos de proteção para o medicamento registrado. E, de novo, é para compensar essa falta de exploração comercial durante a aprovação regulatória e a intenção é um dos objetivos oficiais dessa legislação, é aumentar pesquisa e desenvolvimento farmacêutico na União Europeia. E assegura 15 anos de proteção para a patente efetiva e é necessário cobrir o investimento colocado na pesquisa. O custo do sistema para a sociedade é significativo. Um estudo recente que foi submetido pelo governo da Holanda, descobriu que o custo total desse certificado complementar de patentes para esses 3 medicamentos foram estimados entre 120 e 660 milhões por medicamento. Então, é significativo, porque o nosso sistema de saúde está cada vez mais expandido. Então, nós vemos isso no âmbito nacional. Então, não temos aqui, como eu falei, uma patente europeia, ou uma forma europeia, um sistema europeu para conceder a patente. As patentes, elas recaem no âmbito nacional e é diferente de país para país, e a decisão de conceder ou não essa proteção complementar, esse certificado complementar, também é diferente dependendo de cada país da União Europeia. Aqui vocês podem ver as consequências. Aqui é um medicamento utilizado para o tratamento e a prevenção de HIV. Aqui está Tenofovir combinado com FTC e o nome comercial é Truvada. E a Holanda nunca concedeu esse certificado complementar. E o preço desse medicamento em 2018 era 48 euros. E hoje é um pouco menos, na verdade. Mas em outros países em que essa proteção estava em vigor, vocês podem ver que os preços são bem maiores. Então, a Dinamarca, que tem o preço mais alto, nestes países, só o originador poderia estar no mercado com esse medicamento. Em outros países, o genérico foram ativos e por isso que o preço diminuiu. Então, é importante dizer que o custo de produção desse medicamento é por volta de 5 euros, ou até mesmo menos do que 5 euros. Então, a margem de lucro é bastante significativa como resultado desses mecanismos de proteção. Outra forma de exclusividade vem no âmbito de exclusividade de dados. Aqui vocês podem ver no rosa, são as provisões, as exclusividades por meio
do Sistema Regulador de Medicamentos. Exclusividade de dados é algo que você não vê nas leis de patentes, mas sim na lei de medicamentos na União Europeia, na legislação farmacêutica. Foi introduzido na União Europeia em 1987 e foi originalmente por um período de 6 anos para pequenas moléculas e 10 para biológicos. No ano de 2004, a regulação da União Europeia sofreu uma emenda e foi expandido essa exclusividade, o que nós conhecemos como a regra 8+2+1, ou seja, a exclusividade de dados durante esse período. Então, durante todo esse período, um genérico não pode aplicar para receber uma autorização de mercado com referência à eficácia depois de testar o medicamento original. Então, temos essa exclusividade de mercado durante esse período em que os genéricos não podem receber autorização de mercado. Não podem comercializar ainda o produto por conta dessa exclusividade. Então, isso oferece um período de exclusividade de mercado durante o qual os competidores não podem competir. Exclusividade de dados não requer uma solicitação com uma patente. Você tem que solicitar uma patente e preencher certas condições. Ela é fornecida independente do nível de investimento, é a justificativa, a proteção do investimento para o desenvolvimento dos dados necessário para solicitar autorização de mercado, mas é concedida sem checar quão significativo foi o investimento. E é em conformidade com a regulação de medicamentos, você não precisa fazer nada. Então, o que é importante perceber é que não há uma obrigação internacional de fornecer essa exclusividade. Temos o acordo TRIPS da OMC, artigo 39.3, que fala sobre a proteção de certos tipos de dados relacionados com novas entidades químicas contra o uso comercial injusto, mas não tem essa obrigação de criar uma exclusividade de mercado. Então, a grande maioria dos membros do OMC não fornecem essa exclusividade de dados. A União Europeia requer exclusividade de dados no Acordo de Livre Comércio, e isso tem consequências para países que se engajam na União Europeia. Então, agora, na União Europeia, há uma discussão em andamento sobre o fato de que a exclusividade de dados pode prejudicar o uso efetivo das licenças obrigatórias pelos Estados-membros da União Europeia. Então, não é surpreendente que países estão tentando hoje, por meio dessa legislação obrigatória, ter certeza de que eles usam essa licença obrigatória no contexto da pandemia do Covid. Por exemplo, novos produtos, podem ser medicamentos ou vacinas, ou ferramentas para diagnóstico se tornam disponíveis, mas se não tem uma quantidade suficiente ou nas condições corretas, o governo quer ter essa habilidade de poder intervir. A Alemanha, por exemplo, recentemente fez uma emenda na sua lei de patente para permitir que o Ministério da Saúde emitisse essas licenças obrigatórias durante a pandemia. Mas problemas é porque essa questão da exclusividade de dados, talvez você pode conseguir aumentar a barreira para entrar os genéricos, mas aí os genéricos não podem solicitar uma autorização de mercado por conta dessa exclusividade de dados. Então, o efeito dessa licença obrigatória não vai ocorrer, vai permanecer sem efeito. Então, há uma discussão hoje em dia sobre essa necessidade de considerar uma isenção. Essa isenção não existe ainda na legislação farmacêutica e há, sim, uma legislação na União Europeia em que, sim, existe uma isenção, que é a regulação sobre licença obrigatória de patentes para a fabricação de produtos farmacêuticos para exportação fora da União Europeia. Então, aí sim, nessa legislação tem essa isenção com relação à exclusividade de dados, e essa isenção, no nosso ponto de vista, deveria ser incluída para a legislação relacionada a medicamentos em termos gerais. Eu mencionei que a exclusividade de dados está vigente na União Europeia há
Ucrânia tem experiência com isso. Temos aqui o caso da Ucrânia, introduziram 5 anos de exclusividade de dados com um acordo de comércio feito com a União Europeia. E como resultado, medicamentos essenciais utilizados para o tratamento de hepatite C teve que ter retirado, ou seja, o fabricante genérico que tinha obtido uma aprovação teve que se retirar, porque o medicamento original foi até o governo para interromper essa autorização de mercado com referência à exclusividade de dados, então com várias pressões legais, com uma disputa, então a Ucrânia teve que retirar do mercado essa autorização para esse medicamento genérico para hepatite C. Então, para dizer que essas regras de exclusividade de dados, elas trazem consequências. Outra camada de exclusividade também pode ser encontrado nos produtos órfãos, como vocês podem ver nesse slide. Está representado de novo. Temos aqui essa regulação para medicamentos órfãos que fornecem 10 anos de exclusividade de mercado para um medicamento órfão. E é possível ter vários para produtos. E aqui é exclusividade que pode ser até renovada para o desenvolvimento, por exemplo, de medicação pediátrica. Então, os produtos de medicamentos órfãos, eles almejam medicamentos para pequenas populações, ou seja, 5 ou menos por 10.000 habitantes. E a estimativa é que pelo menos 8.000 dessas doenças raras seriam 30 milhões de cidadãos da União Europeia. Então, nós temos incentivos como assistência com relação ao protocolo para o desenvolvimento do produto, também isenção da taxa para registrar o produto, um marco para pesquisa e desenvolvimento, para o desenvolvimento de medicamento e esses 10 anos de exclusividade de mercado, que sem dúvida é a cereja do bolo. E para conseguir obter uma designação de medicamento órfão para o seu produto, você precisa demonstrar que a prevalência não é mais do que 5 por 10.000. Esta é a rota da prevalência. Também temos a rota do retorno do investimento, que requer, você pode ter uma população que é maior do que 5 para 10.000, mas você precisa demonstrar o desenvolvimento passado e futuro, o custo de mercado com relação a incentivos fiscais recebidos, o financiamento e a estimativa de receita futura. Então, você tem que ter seus livros abertos. Então, essa rota também existe, mas requer transparência com relação ao custo para o desenvolvimento do produto. Você precisa demonstrar que não há o retorno suficiente de investimento. E, como resultado, essa rota quase nunca foi utilizada. Na história dessa regulação, só foi utilizada uma única vez e logo em seguida foi retirada. Então, não temos aqui nenhuma experiência com relação a essa rota de retorno ao investimento para receber essa designação de medicamento órfão. E, novamente, aquele período de 10 anos de exclusividade de mercado significa que nenhum outro produto semelhante vai ser aprovado durante esse período de 10 anos. Então, independentemente da patente ou outra forma de exclusividade. Então, isso aqui vem com uma exclusividade muito marcada. E a exceção é se o medicamento órfão autorizar, então, outro produto, se há fornecimento insuficiente ou se o medicamento semelhante é mais efetivo, mais seguro ou superior no âmbito clínico.
Na redação original da legislação de medicamento órfão, a União Europeia propôs ter uma cláusula de retirada, ou seja, para que os Estados-membros tivessem a possibilidade de retirar a exclusividade de mercado caso o critério para o medicamento órfão não existisse mais ou a questão do preço cobrado irrazoável. Então, nesse processo, essa cláusula acabou se perdendo e, de fato, não sobreviveu e não foi aprovada. Isso significa que essa legislação ela entrou em vigor sem essa medida de precaução. E hoje em dia nós vemos assim alguns problemas com relação a essa lei de medicamento órfão. Nós vemos os formuladores de política tentando fazer uma revisão da legislação. E eu vou dar para vocês um exemplo do que pode ocorrer. Quando as empresas decidem uma designação de medicamento órfão. Aqui vocês podem ver o CDCA, que era um medicamento para o tratamento de pedra na vesícula, e isso mudou os produtos, que não são mais utilizados para isso, mas naquela época era para o tratamento de uma doença metabólica, que custava 308 euros por paciente por ano. E os médicos que tratavam esses pacientes, eles prescreveram o produto por esse preço. Então, não tinha uma indicação oficial, não tinha registrado pela agência europeia, ou seja, era prática médica durante anos. Aí a empresa chamada Linian apareceu e obteve o direito de mercado para esse produto por meio do seu registro e logo em seguida retirou o produto do mercado. Também fez a produção do API, do produto não acabado, por meio da União Europeia. Depois, no ano de 2004, obteve essa designação de medicamento órfão baseado na apresentação de 2 estudos pequenos, que não foram realizados por eles, mas como resultado, se tornou o único fornecedor. Obteve, então, essa exclusividade de 10 anos, que vem com a designação de medicamento órfão, e aumentaram o preço de 308 para 158 mil por paciente por ano. E que, nesse momento, a Holanda, por exemplo, disse que para a autoridade de reembolso, a gente não vai pagar isso. Isso é um preço exorbitante para um produto que já estava sendo usado na prática clínica. E os hospitais começaram a fabricar. Então, que era possível, e ofereceram por um preço mais baixo. E a empresa tomou as medidas cabíveis. E aí os farmacêuticos pararam de fazer isso e receberam o apoio do governo para continuar fazendo esses produtos. Mas isso é algo que realmente é extraordinário e legal, ou seja, isso ocorreu de fato com esse marco legal. Isso acontece dentro desse arcabouço legal. A outra questão com a lei dos medicamentos órfãos é a busca do que eles comecem a chamar de niche busters, de um medicamento que era um blockbuster para um niche buster. Ou seja, quem se beneficia do medicamento órfão, desses incentivos, acaba se tornando uma droga que vende muito, um blockbuster, o que significa que vai vender acima de 1 bilhão de euros por ano. Em 2009, só 3 desses medicamentos com designação órfã existia. Agora, em 2020, já são 20. Ou seja, veja-se a lista aqui, você vai perceber que vários estão aí, de fato, vendendo muito. E temos aí a lista com outros cuja meta é, por exemplo, medicamento oncológico. São claramente medicamentos que estão indo muito bem do ponto de vista comercial, gerando muita receita e que não precisam realmente de todos os incentivos e exclusividades que recebem por meio do benefício da regulamentação de medicamento órfão. Mas a lei permite e eles a têm.
Agora, ao reconhecermos esses problemas, também precisamos reconhecer que o custo desses medicamentos é um cargo, uma carga, digamos assim, sobre o sistema de saúde. E a União Europeia reconheceu em 2016, aí no slide está errado, é 2016, decidiu revisar o sistema de incentivos farmacêuticos para fortalecer o equilíbrio entre os sistemas da União Europeia e seus Estados-membros para ver se eles estão atendendo seus objetivos, se fazem o que deveriam fazer. A maior parte desses estudos chega à conclusão de que não é realmente o caso. A União Europeia, nesse momento, está desenvolvendo uma nova estratégia farmacêutica que abre a porta para modificações na legislação. E eu preciso dizer que o progresso ainda está ocorrendo lentamente. Aqui, alguns dos achados acerca dos incentivos farmacêuticos na União Europeia. Por exemplo, um dos objetivos é estimular a indústria europeia e atrair outras indústrias para a União Europeia, que foi um dos objetivos do sistema de proteção suplementar. Agora, quando uma empresa está, por exemplo, baseada nos Estados Unidos ou no Egito ou na União Europeia, não importa. Qualquer empresa pode se beneficiar dessa regulamentação. Não é uma exigência ser uma empresa da União Europeia. Também o outro objetivo é atingir preços mais baratos, ao oferecer períodos mais longos para recuperação do investimento. Isso é um pensamento interessante, porque ao dar um monopólio, pensaria-se que o preço cai. Nós nunca vemos isso, mas era uma grande consideração com a expansão da proteção suplementar das patentes. E a terceira, é clara, que também é aquela que nós mais ouvimos, é o estímulo da pesquisa e desenvolvimento. Agora, os medicamentos órfãos, a legislação levou a mais medicamentos com a designação de medicamento órfão, e a grande maioria de doenças raras ou órfãs, por assim dizer, permaneceram sem tratamento. Ou seja, tem a ver com a eficiência dessa regulamentação também. A mesma coisa acontece com o sistema de proteção suplementar. Temos também um estudo que concluiu com uma compensação muito adequada, sendo ofertada para os proprietários dos direitos, mas é uma medida de incentivar a pesquisa e desenvolvimento, cujo objetivo é bem menos claro. Para resumir, muitas dos incentivos para grandes laboratórios farmacêuticos, mas os ganhos para a sociedade não estão claros, de jeito nenhum. Portanto, nos próximos anos, nós vamos começar a observar discussões no nível da União Europeia e nós vamos ver propostas para modificações para essas regulamentações. E eu espero que parte disso seja revisado e, quem sabe, até se tornado mais eficiente. Também temos muitas recomendações. Aqui eu já estou quase terminando meus slides. Meu relógio sumiu, não sei se eu já estou atrasada, se eu estou... Por favor, me digam. Mas aqui temos algumas das conclusões que eu deveria dizer, que o que eu estou tentando apresentar aqui hoje é uma série de estudos que nós publicamos, estão todos disponíveis no nosso site. Quem quiser, por favor, eu posso até passar para vocês também. Mas esse é um resumo dessas conclusões, e é claro que incentivos adequados para a pesquisa e desenvolvimento são muito importantes, mas eles precisam ter um link claro entre o risco e a recompensa. O incentivo atual de incentivo da União Europeia, em que você pegou o risco e investiu muito em pesquisa e desenvolvimento, não é relevante para obter a dita recompensa. Nós acreditamos que é preciso haver um link claro. Há razões históricas que têm a ver com os dados gerais de sistemas de exclusividade de mercado, cuja base é que o sistema de patente em toda a União Europeia era muito diferente quando essa legislação foi escrita.
E a relação era meio que para harmonizar um pouco isso. E é claro que isso desapareceu, porque a lei de patentes foi harmonizada desde então. Então, assim, a razão para ela existir se desfez, não é por isso que ela precisa ser revisada. Então, nós temos que ver uma ideia de lucro suficiente como guia enquanto princípio. Tem um outro princípio que precisa ser, sem dúvida nenhuma, permeado por transparência, pela eficiência de custos, que ainda não acontece, mas muita discussão ainda precisa ser feita. E a flexibilidade inerente na lei das patentes não deve se tornada ineficaz por causa de direitos exclusivos dados por meio do sistema regulatório de medicamentos, como nós vemos hoje em dia, com a exclusividade de dados de mercado. Acordos de livre comércio não podem ser utilizados para exigir que outros países implementem propriedade intelectual mais rígida, do ponto de vista da proteção, do que a própria OMC já faz. Também acreditamos que deve haver uma diversidade ainda muito maior do ponto de vista dos incentivos, e nós precisamos sair desse modelo de receita única, em inglês one size fits all, porque esses monopólios de mercado têm que cair por terra. Agora a discussão precisa ser muito mais ampla, as propostas precisam acontecer muito mais abrangentemente. Na verdade, como essa que nós estamos fazendo hoje, é preciso que ocorra uma discussão internacional. No entanto, não deveríamos ter, assim, mais diferentes maneiras de incentivo. E inclusive, o que está acontecendo agora com a Covid-19 é uma maneira de estimular esse debate, é posta à mesa. Porque nós vamos saber o que nós vamos ter que lidar com a pandemia, em que nós precisamos de novos tratamentos, vacinas, e tudo isso imposto pela Covid-19. Ninguém disse, nós temos um sistema generoso de propriedade intelectual, basta sentar e deixar que o sistema funcione perfeitamente para as vacinas. Não, não é isso. Nenhum governo começa ou conseguiu fornecer grandes quantidades de recursos financeiros para financiar a P&D diretamente, sem ter um sistema de IPI, de propriedade intelectual, bem estabelecido. Isso é fato. Há lições que nós temos que aprender, inclusive se eles deveriam ter agregado algumas condicionantes a esse financiamento, que não fizeram, ou não fizeram muito bem. De qualquer maneira, isso é toda uma outra palestra, mas eu acredito que nós vamos ver, sim, muitas lições que vamos aprender a partir da pandemia da Covid-19, que também serão relevantes no plano mais abrangente sobre como incentivar a pesquisa e desenvolvimento dos laboratórios farmacêuticos. Bom, as propostas para modificar, nós temos que reequilibrar o sistema atual, porque ele precisa servir o interesse público. Os formuladores de política, o objetivo já, quando lá em 2016, que eles propuseram a revisão do incentivo de ter, assim, mais equilíbrio, um sistema... Isso se torna um tema, assim, mais central. Uma das razões disso não ter acontecido no passado tem a ver com o desenvolvimento da União Europeia em si, que a legislação farmacêutica já foi escrita sem considerar a competência na área da saúde que a Comissão Europeia não tinha. E essas discussões foram colocadas mais no interesse da indústria dos laboratórios farmacêuticos da União Europeia como foco central. Isso levou à legislação diferenciada e sem levar em consideração a saúde pública, que deveria ter sido o ponto central. E isso, sim, foi uma tentativa de reequilibrar. Isso precisa ser revisitado. Vai ser muito interessante vermos nos próximos anos o que vai acontecer. Mas eu sempre digo para os outros países, o que pode ser aprendido com a União Europeia? Eu digo o seguinte, há muito que você provavelmente não deve fazer por causa do custo do sistema de saúde, é astronômico e os benefícios não são aferidos assim. Então, com isso, quero devolver aí a palavra para a Júlia. Júlia, muito obrigada por sua atenção, obrigada a todos.